Bem-vindos à aula de cálculo 3. Este é o vídeo 9, aonde nós veremos o teste da integral e a estimativa da soma. Então, desde já, eu peço que as dúvidas que surgirem durante o vídeo, vocês coloquem no Classroom para a gente ir superando elas, tá bom? Então, vamos supor uma função f que seja uma função contínua, positiva e decrescente. Essas são as três condições da função f, tá? No caso, decrescente no intervalo de 1 até o infinito, ou para um x maior do que 1, tá? Maior ou igual a 1. E seja o AN, né, uma sequência definida como f de n. Então, essa série aqui, ela é convergente se somente se a integral imprópria, né, de 1 ao infinito de f de x dx for convergente. Tá? Então, isso daqui a gente poderia escrever como sendo o seguinte: se essa integral aqui for convergente, então a série, né, cuja sequência aqui, AN, que foi definida na função f, ela também é convergente. Se essa integral aqui for divergente, então essa série aqui ela é divergente. Então, veja que no teste da integral, ela não apresenta uma forma da gente determinar o limite da sequência, né? Se caso ela seja convergente, né? Ela não é possível. Mas é porque também tem muitas séries que ela não converge para um valor, digamos assim, notável, conhecido, um número inteiro ou uma raiz quadrada, né? Muitas séries ela não converge para isso, mas muitas vezes a gente precisa saber se determinada série ela converge ou diverge, né? Então podemos usar esse teste da integral para verificar isso, se a série vai convergir ou se ela vai divergir. Então, uma observação aqui, né, que quando a gente usa o teste da integral, a gente não precisa necessariamente trabalhar a partir de n igual a 1, né? A gente pode escolher um valor para o qual a função ela satisfaça o teste da integral, né? Lembrando que para o teste da integral, a função ela precisa ser decrescente, ela precisa ser contínua e sempre positiva, tá? Então, por exemplo, aqui, essa série aqui, ela satisfaz o teste da integral a partir de n igual a 3, né? Que se n for igual a 0, os termos aqui vão estar sendo negativos, né? E para n igual a 2, essa função aqui ela não está definida, né? Então é conveniente a gente trabalhar a partir do número 3. Uma segunda observação é que não é necessário que f seja sempre decrescente, né? Mas que ela pelo menos seja decrescente a partir de um certo número, tá bom? E aí a gente lembra o seguinte, né? Que quando eu tenho essa série aqui, aonde n é igual a nzão, né? E eu digo que a partir de nzão essa série converge, então quer dizer que a série completa ela converge, tá? Então a gente não precisa trabalhar com a série completa, né? A gente só perceber a partir de que ponto a série passa a ser decrescente e aí podemos trabalhar a partir daquele ponto, né? Ou até melhor, a partir de que número a função que define essa sequência aqui, ela satisfaz as condições para a aplicação do teste da integral. Então, exemplo 1, vamos fazer, né, testar a série contra convergência ou divergência, né? E a série é essa daqui, para n igual a 1 ao infinito de 1 sobre n ao quadrado mais 1. Então, o primeiro passo é verificar se a função 1 sobre x ao quadrado mais 1, né, que é a função que define essa sequência aqui, ela satisfaz as condições para o teste da integral. E aí a gente verifica que 1 sobre x ao quadrado mais 1 ela é contínua em todo o intervalo do 1 ao infinito, ela é sempre positiva e ela também é decrescente. Então, dessa forma, a gente pode aplicar o teste da integral. Então, fazendo, né, calculando a integral dessa função, né, no caso é a integral imprópria, né, de 1 ao infinito de f de x dx. Então, quando a gente aplica aqui, né, o cálculo na integral imprópria, então é o mesmo que fazer o limite de t tendendo ao infinito de 1 a t
da função 1 sobre x² mais 1 dx. Então, calculando aqui a integral dessa função, ela vai ser o arco tangente de x, né? Lembrando que a tangente elevada a menos 1 não é exatamente 1 sobre a tangente, tá? Ela vai ser o arco tangente de x, né? E aí, variando, né? Com x variando de 1 a t. E lembrando que a gente está calculando o limite para t tendendo ao infinito, né? Então, quando a gente faz a substituição, se eu substituo aqui o x por 1, né? Ele vai dar o arco tangente de 1, né? Deixa eu só escrever então aqui para o arco tangente de 1. Então, o arco tangente de 1. Então, significa dizer o seguinte: qual é o arco cuja a tangente é igual a 1, né? Então, ele só pode ser π sobre 4, porque a tangente de π sobre 4 é igual a 1. Tá bom? E substituindo x por t, né, temos essa expressão aqui desse caso, né? Como t está tendendo ao infinito, então significa dizer que esse arco tangente aqui, né, o limite dele é π sobre 2. Né? Então no final essa expressão fica π sobre 2 menos π sobre 4, que é igual a π sobre 4. Tá? Então quer dizer que a integral imprópria, né, de 1 ao infinito dessa função aqui é π sobre 4. Então, como essa integral ela converge, significa dizer que a série também é convergente. Exemplo 2. Para que valores de P essa série aqui ela é convergente? Então, sabemos o seguinte: se P for negativo, né, então fica o inverso de 1 sobre P. Né? Fica o inverso de 1 sobre n elevado a P. Né? Então, quer dizer que se para n tendendo ao infinito, essa expressão aqui ela vai tender ao infinito. Né? E se P for igual a zero, então vai ficar 1 sobre n elevado a zero. Né? E n elevado a zero é 1. Então, quer dizer que esse limite aqui vai ser sempre igual a 1. Né? Ou seja, para qualquer valor de n, isso aqui sempre vai dar 1. Então, pelo teste da divergência, se P for menor ou igual a zero, essa série aqui ela é divergente. Né? Então, só para recordar pelo teste da divergência, se o limite dessa sequência aqui não for zero ou não existir, então significa dizer que essa série diverge. Tá? Então, se P for menor do que zero, o limite não existe. E se P for igual a zero, o limite ele é diferente de zero. Tá? Então, para P menor ou igual a zero, por isso que essa série aqui ela é divergente. Agora, se P for maior do que zero, então temos que essa função aqui ela é contínua no intervalo de 1 a 0. Né? Ela não é só contínua, ela também é positiva e ela também vai ser decrescente. Né? Então, a princípio, ela satisfaz as condições necessárias para a aplicação do teste da integral. Então, quando a gente aplica o teste da integral aqui, né, nessa expressão, é uma integral imprópria, né? Então, agora vamos observar aqui como é o comportamento para P entre 0 e 1. Né? Bom, lembrando que essa integral imprópria é igual a esse limite aqui. Tá? Então veja que x está sendo elevado a P menos 1. Né? E P menos 1, se eu substituir P por um número entre 0 e 1, P menos 1 vai ser um número negativo. Então, quando eu substituir, né, x por t, né, lembrando que t está sendo elevado, está tendendo ao infinito, então 1 sobre x elevado a um expoente negativo vai tender também ao infinito. Tá bom? Então, por isso que P não pode estar entre 0 e 1, que a série não vai convergir. Se P for igual a 1, a série diverge. Inicialmente a explicação é simples. Né? Se eu substituir P por 1, essa série aqui vira uma série harmônica. Né?
E já vimos em vídeos anteriores que a série harmônica ela é divergente, tá? Mesmo assim, aplicando aqui o teste da integral, né, a integral de 1 sobre x é o ln do módulo de x. Tá? E aí, nesse caso aqui, ele vai estar variando de 1 a t, onde t vai estar tendendo ao infinito. Né? Então, ficaria o ln do infinito menos ln de 1, que vai ser o infinito. Né? Então, por isso que se p for igual a 1, a série diverge. Já se p for maior que 1, a série ela é convergente. Né? Então, a integral imprópria de 1 sobre x elevado a p vai dar essa expressão, né? O limite de t tendendo ao infinito de 1 sobre, né, menos p mais 1 vezes x elevado a p menos 1. Né? Se p for maior do que 1, então esse expoente aqui é positivo. Tá bom? Então, com isso, se eu substituir x aqui por t, 1 sobre t elevado a um expoente positivo, e t tendendo ao infinito, ele vai tender a zero. Né? Bom, aí lembrando que o x está variando de 1 a t aqui. Né? Então, quando a gente resolve, né, ou melhor, né, eu coloquei aqui primeiro em evidência, né, o 1 sobre menos p mais 1, lembrando que isso aqui é uma constante, né, onde p é um número maior do que 1. E aí aqui a gente resolve esse limite aqui, né? Lembrando que x está variando de 1 a t. Então, quando eu faço a substituição, né? Se eu substituir x por t com t tendendo ao infinito, né? Essa fração aqui vai tender a zero. Né? E se eu substituir x por 1, então essa razão aqui vai dar 1. Por isso que fica 0 menos 1. E aqui, como estava menos p mais 1, eu preferi deixar o denominador como p menos 1 e colocar esse sinal de menos em evidência. Tá? Que aí quando eu multiplico por menos 1, fica 1 sobre p menos 1. Né? Lembrando que p é maior do que 1, então essa razão aqui vai ser um número positivo. E assim, do exemplo anterior, nós podemos concluir o seguinte, que toda série que tem essa forma aqui, né, 1 sobre n elevado a p, se p, né, se esse expoente for um número maior do que 1, essa série converge. Se esse expoente for menor ou igual a 1, a série diverge. Tá bom? Então, essas informações aqui ela é interessante, né, para os conteúdos que nós vamos ver mais à frente. Então, é só mais um tipo de série que vocês conhecem, aonde você sabe quando ela converge e quando ela diverge. Então, por exemplo, aqui, né, essa série aqui, né, 1 sobre n elevado ao cubo, ela é convergente, porque o expoente aqui, né, do n aqui, do denominador, é um número maior do que 1. Então, por essa razão que a gente pode concluir que ela converge. Já essa série aqui, né, de 1 sobre a raiz cúbica de n, quando a gente escreve a raiz cúbica de n na forma de potência, a gente escreve desse jeito, né? E aí fica 1 sobre n elevado a 1/3. E 1/3 é um número que está entre 0 e 1. Então, por essa razão, essa série aqui ela é divergente. Agora, vamos verificar se essa série aqui ela converge ou diverge. Né? Então, com o objetivo da gente aplicar o teste da integral, vamos ver primeiro se ela satisfaz as condições. Né? Então, essa função aqui, f de x igual a ln de x dividido por x, sabemos que ela é contínua no intervalo de 1 ao infinito. Né? E para qualquer valor de x nesse intervalo, essa função ela também vai ser sempre positiva. Né? Então, vamos verificar se existe algum ponto desse intervalo para o qual, né, essa função ela passa a ser decrescente. Então, para isso, vamos fazer o teste da primeira derivada. Né? Então, derivando essa função aqui, né, o ln de x sobre x, nós chegamos nessa razão 1 menos ln de x sobre x ao quadrado, tá? É a derivada dessa fração aqui. E aí nós temos o seguinte, que ela vai ser, o f de x, né? Ela vai ser decrescente aonde a primeira derivada é negativa, né? E observando aqui, o denominador vai ser sempre positivo, né? Para qualquer valor de x, o denominador é positivo. Já o numerador, ela vai ser negativo, né?
quando ln de x é maior do que 1. Ou seja, quando x for maior do que o número e. Né? Então, sempre que x for maior que o número e, a primeira derivada é negativa. Então, significa dizer que essa função aqui ela vai ser decrescente para x maior do que o número e. Então, com isso nós temos o seguinte, que a integral do ln de x dx, né, é a integral imprópria, né? Então a gente resolve assim, né, o limite de t tendendo ao infinito de 1 a t de ln de x dx. Tá? Então, aplicando aqui a substituição, né, eu vou chamar o ln de x de u, consequentemente o du é dx sobre x. Né? Quando x é igual a 1, o u é igual a 0. E quando x tende ao infinito, o u também vai tender ao infinito. Né? Então, fazendo a substituição, né? Então, o limite, né, da integral de 1 a t, né, de ln de x dx, ela pode ser escrita como sendo o limite de t tendendo ao infinito de 0 a t, né, de u du. Né? E aí, calculando a integral de u du, verificamos que fica u ao quadrado sobre 2, variando de 0 a t, né? E t tendendo ao infinito. E aí a gente verifica que esse limite aqui, ela vai para o infinito. Né? Então, significa então dizer que essa integral aqui, ela tende ao infinito. Tá? Então, dessa forma, essa série aqui, ela é divergente. Então, temos aqui a primeira parte, né, da estimativa do resto para o teste da integral. Então, aqui a ideia é o seguinte, como disse, o teste da integral ela só permite você verificar se determinada série ela converge ou ela diverge. Né? Ela não é uma técnica para você determinar o limite da série caso ela seja convergente. Mas aí a gente fica assim se perguntando, né? E se eu pegasse assim muitos termos, né, da série, né? Eu pegasse uma soma parcial para um n muito grande, o quanto eu estaria errando caso eu adotasse essa soma parcial como sendo o limite da série, tá bom? Então a estimativa do resto para o teste da integral ela visa apresentar uma precisão para caso você escolha um n muito grande para uma soma parcial. Então vejamos o seguinte, suponha que f de k igual a ak, tá? Ou seja, a função f ela está definindo a sequência, né? Onde f é uma função contínua, positiva e decrescente, ou seja, ela satisfaz as condições do teste da integral, né? Para um x maior ou igual a um certo número n. E além disso, a gente sabe que a série AN é convergente, tá bom? Se Rn é igual à soma da série menos a soma parcial, né, para esse número n. Então, é possível provar o seguinte, que esse resto aqui ele vai estar entre a integral da função f, variando de n mais 1 até o infinito, e a integral da função f variando de n ao infinito. Tá? Então, essa diferença aqui vai estar entre esses dois valores. Exemplo 5, letra A. Aproxime a soma da série 1 sobre n ao cubo usando a soma dos 10 primeiros termos e estime o erro envolvido nessa aproximação. Em exemplos anteriores, verificamos que essa série aqui ela é convergente. Né? Ela na verdade, ela é uma série, né? Opa, só um instante. Essa série aqui ela é desse tipo aqui, né? 1 sobre n elevado a p, aonde p é um número maior do que 1. Tá? Então, por essa razão, a gente pode dizer que essa série aqui ela é convergente. Então, a função, né, f de x igual a 1 sobre x ao cubo, ela é contínua,
ela é positiva e ela é decrescente para todo número n, né? Então, para x maior do que um n qualquer, né? Lembrando que n é um número natural, tá bom? Então, ela satisfaz as condições do teste da integral. Então, já sabemos que ela é convergente por conta disso aqui que eu já falei. Então, dessa forma, né? Então, o resto, né, da soma desses 10 primeiros termos da sequência, né, 1 sobre n ao cubo, esse resto aqui ele vai ser menor ou igual a essa integral imprópria. Tá? Veja que está aqui, ó, a partir do número 10. Tá bom? Então, considerando, né, que o R10 é a soma da série menos a soma parcial dos 10 primeiros termos, né, dessa sequência. Então, calculando aqui, né, essa integral, lembrando, né, que é uma integral imprópria, então substitua aqui o infinito, né, pela variável t e veja aqui o limite, né, para esse t tendendo ao infinito dessa integral. Então, a gente sabe que essa integral, né, a partir de um número n, esse resto aqui, o Rn, vai ser 1 sobre 2n ao quadrado. Tá? É importante a gente fazer esse cálculo porque aí agora, né, é só substituir o n pelo o número de termos, né, que a gente está considerando. Então, dessa forma, o R10 vai ser menor ou igual a 1 sobre 2 vezes 10 ao quadrado. Tá? Dá 200, então quer dizer que se eu utilizar os 10 primeiros termos dessa sequência, né, para determinar a soma dessa série, eu poderia estar cometendo um erro de no máximo 0,005 unidades. Tá? É esse o erro, né? E agora vem a letra B. Quantos termos são necessários para garantir que a soma tenha a precisão de 0,0005. Bom? Então, já sabemos que o Rn, né, o resto ou o erro também, né, a precisão, ela é menor ou igual a essa integral. Já sabemos que essa integral, né, a partir do número n até o infinito, é 1 sobre 2n ao quadrado e que isso aqui tem que ser menor do que 0,005. Então, temos aqui uma inequaçãozinha e aí é só agora a gente descobrir qual é o valor de n, né? Então, passando esse n ao quadrado para o segundo, né, para esse membro aqui, e o 0,0005 a gente passa para cá, né, dividindo. Então, essa inequação desses dois membros aqui fica aqui dessa forma, né? E aí agora fica mais simples de resolver, né? Então, 2 vezes 0,0005 dá esse número aqui. Então, n ao quadrado tem que ser maior do que essa razão. É só uma explicação, tá? Eu troquei a ordem aqui dos membros, tá? Então, quando eu trocar a ordem, o sinal de desigualdade aqui ele muda, tá? Por isso que está n ao quadrado maior ou igual. Essa fração, né, 1 sobre, né, 1 dividido por 0,001 é 1000, então n ao quadrado tem que ser maior ou igual a 1000. Então, n tem que ser maior ou igual a raiz quadrada de 1000, né? Na verdade, seria maior mais ou menos, né? Mas como eu já sei que n é um número natural, então por isso ficou só positivo. Então, n tem que ser maior ou igual a raiz quadrada de 1000. A raiz quadrada de 1000 ele é aproximadamente 31,6. Então, como n tem que ser um número natural, então, se eu utilizar 32 termos ou mais, a precisão, né, o meu erro, ele vai ser menor ou igual a 0,005. Tá bom? Agora, é claro, né, se eu tiver que fazer esse cálculo aqui, né, dessa série com 32 termos, né, ou seja, a soma parcial, né, para 32 termos, ficaria muito difícil da gente ter que fazer na mão. Então, a gente, quando considera todo esse somatório aqui, a gente está considerando que ele vai ser realizado numa calculadora programável ou muito provavelmente em algum sistema computacional, tá? Feito no computador. Bom, e aí agora vem a segunda parte, né, da estimativa do resto no teste de integral, tá bom?
Então, lembrando, né, que essa relação aqui no meio é o Rn, né? Então, temos essa relação aqui, né? Aí eu substituo Rn, né, por S menos Sn, onde S é a soma da série, né, e o Sn é a soma parcial, né, até o enésimo termo. Então, se a gente acrescentar em cada um dos membros o Sn, a relação fica dessa forma aqui, né? E aqui fica interessante, então, porque aí a gente tem mais ou menos ideia de qual é o intervalo que a soma da série está inserida, né? E aí isso já permite ter um melhor grau de precisão sobre o valor que nós estamos procurando, ou seja, o limite da série. Exemplo 6, né? Use n igual a 10 para estimar a soma da série, né? Claro, quanto maior o valor de n, mais próximo você vai estar da soma da série, né? Então vamos começar aqui, né, analisando para n igual a 10, ou seja, vamos estimar, né, qual é a soma dessa série, somando os 10 primeiros termos da série, né? Então a gente já sabe, né, quanto é que dá essa integral, que é 1 sobre 2n ao quadrado. Então, substituindo, nós temos então que o erro máximo é de 0,05. E quando a gente estima, né, utilizando essa integral a partir do n mais 1, a gente tem um erro mínimo, né, que vai ser de 0,00413. E a soma parcial dos 10 primeiros termos é esse daqui, né? Então, são essas as informações que precisamos para estimar, né, qual é o intervalo que a soma da série ela está inserido se a gente considerar os 10 primeiros termos. Então, aplicando, né, na relação que nós vimos antes, que é essa daqui, né, para S, né, para n igual a 10, então fazendo a substituição, né, da soma parcial dos 10 primeiros termos aqui, a integral imprópria a partir de 10 mais 1 até o infinito, que a gente já calculou, né, aqui, tá aqui, o S, e o outro lado, né, a parte superior, né, do intervalo, né. Então, quando a gente, né, faz essas substituições e faz essa soma, a gente verifica então que a soma da série está inserida nesse intervalo aqui, né? Está dentro desse intervalo. Então, considerando esse intervalo, vamos pegar o ponto médio, né? É mais indicado, porque aí quando a gente pega o ponto médio, a gente sabe que o erro máximo é de 0,0005, né? Que nós já calculamos, que é o erro superior, né? Então, pegando o ponto médio, a gente sabe que, pegando ele, o erro máximo que estaremos cometendo é esse. Tá bom? Então, dessa forma, eu posso então estimar que a soma dessa série aqui ele é aproximadamente 1,2021. Tá? Se você utilizar, claro, um número n maior do que 10, vocês vão ver então que esse valor aí pode ser modificado, né? Vocês vão ver aqui um intervalo cada vez menor, né? Uma amplitude menor, e aí o ponto médio pode ser diferente desse daqui. Bom, gente, aqui a gente encerra esta aula, né? E mais uma vez eu peço que as dúvidas que tiverem, coloquem no Classroom. E se vocês tiverem alguma crítica, algum ponto do vídeo que as coisas não ficaram muito claras, aí eu peço que vocês também comentem aí, que vai ajudar para a produção dos próximos vídeos. E até a próxima.